respeito de algumas coisas, e nesse mês de janeiro, especificamente, em que a gente tem esse período em que algumas pessoas estão viajando e acaba tendo uma rotatividade muito grande, né, com os visitantes, né, conosco e tal. Então, essa semana, meditando em alguns textos, preparando o sermão, e a Ariana até me perguntou: o que você vai ministrar domingo? E eu falei com ela que eu iria ministrar domingo, que estava no meu coração. Mas aí hoje de manhã, eu estava meditando em algumas coisas e organizando já algumas coisas de trabalho e da igreja também. E alguma coisa começou a falar muito forte no meu coração sobre retomar alguns princípios, falar sobre algumas coisas de base. Claro que, como eu falei, nós estamos começando um ano e a gente tem muita coisa para crescer nesse ano de 2018. Há muitos projetos, há muita coisa no nosso coração, muita coisa fervilhando na nossa mente para fazer. E talvez o ano seja até pequeno para tanta coisa que a gente quer fazer. Mas a gente precisa, de tempos em tempos, retomar alguns princípios. Falar um pouco de algumas coisas que são bem básicas. Assim. É importante fazer isso. Eu me lembro muito do livro de Deuteronômio, né, que é exatamente isso, né, uma releitura da lei. Para que as pessoas pudessem se lembrar de algumas coisas que são bem básicas, algumas coisas até óbvias, né? E como eu costumo dizer, eu aprendi isso, o óbvio às vezes precisa ser dito. Precisa ser dito, já está escrito em alguns lugares, né? A Ariana foi diretora do restaurante universitário por um período curto de tempo, e algumas pessoas disseram para ela assim: você precisa colocar um cartaz dizendo para as pessoas respeitarem a fila. E ela ficou brava, assim: mas será que as pessoas precisam ter um cartaz para elas saberem que elas precisam respeitar a fila? Parece que sim, né? Parece que algumas pessoas só vão respeitar a fila se tiver um cartaz dizendo: respeite a fila. Mesmo que isso seja óbvio. É claro que quem chegou primeiro na fila tem a preferência. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser escrito, falado, mostrado. Então a gente de vez em quando vai retomar alguns desses princípios, alguns desses fundamentos. Especificamente falando da nossa comunidade de fé, há uma característica muito presente nas igrejas vinhas, está no DNA da igreja, né? Que é a questão da adoração. Algumas pessoas até estranham quando vêm de outras comunidades, de outras igrejas, estranham um pouco e até questionam o que é muito normal, o que é muito natural. Vocês cantam, vocês celebram apenas uma adoração vertical. Algumas pessoas estranham assim: vocês não cantam cânticos de comunhão, vocês não cantam cânticos de evangelismo, né, que falam de salvação, apesar de que algumas canções falam disso também. Isso é muito normal, isso é muito natural as pessoas questionarem isso. Porque há uma razão de ser, né? Há uma razão para isso. A gente não faz isso porque dá na nossa cabeça, dá na nossa telha, vou selecionar umas canções aqui. Não. As canções que nós cantamos hoje, especificamente, deixa eu me lembrar aqui, eu acho que todas elas são canções originárias da Vineyard, das igrejas Vineyard, compositores da Vineyard, que cantam um pouco daquilo que é a teologia da Vineyard, do que a gente acredita. Então a adoração, não que a adoração seja canções, mas a adoração é algo que faz parte, que está presente no DNA, das características de uma igreja Vineyard. Mas eu falei uma coisa aqui agora que alguém pode ficar um pouco intrigado. Você disse que a adoração não é música, mas você está falando de música. Não é música mesmo, adoração. Não é somente música. O que é então adoração? Se não é música ou não é somente música, o que é então adoração? O que seria adoração? Como é que eu adoro ao Senhor? E para a gente entender um pouco isso, eu quero ler um pequeno texto em Efésios, capítulo 1. Eu quero ler apenas o versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso, capítulo 1, verso 11 e 12. Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós
os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da sua glória. Quando eu penso então, para que Deus fez o homem? Para o louvor da sua glória. A resposta está aqui. Mas falando assim, e nós já ouvimos isso aqui, nesse mesmo lugar, fica parecendo que Deus é um Deus carente, né? Que precisa que a gente fique adorando Ele. Então Ele faz o homem como um bonequinho que vai ficar sempre adorando a Deus, um Deus que é inseguro de quem Ele de fato é, então Ele precisa que alguém fique dizendo quem Ele é o tempo todo. Alguém pode ter essa ideia completamente equivocada a respeito de Deus. Não é isso. Então, para a gente entender o que isso quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui, falando até das questões que nós somos predestinados, ou seja, há um destino que foi já determinado, traçado para eu e para você, antes de nós mesmos existirmos. Antes de você estar vivendo nesse tempo presente, nesse tempo de agora, vivendo o que você está vivendo, a vida que você está vivendo, as lutas que você está vivendo, as vitórias que você está vivendo, antes desse tempo, Deus já tinha predestinado, já tinha determinado o que você estaria vivendo, o que você estaria fazendo. É louco isso, né? Muito, muito louco isso. Porque nós somos limitados no que diz respeito ao tempo. Totalmente limitados. Nós até achamos que o tempo é uma variável que pode ser controlada. E ela não é. Ela não é. A gente concebe a noção de tempo baseado naquilo que a gente experimenta. Então, eu lembro quando eu era criança, o tempo de criança, tempo de escola, o tempo em que eu me casei, o tempo. A gente vai tendo memórias do tempo a nosso respeito. Mas isso não é o tempo de fato. Porque Deus é eterno. Deus é eterno. Mas o que significa a eternidade? Para seres humanos que são finitos, como conceber a ideia de infinito, de eternidade? Somente revelação de Deus. Quem disse isso não foi nenhum teólogo, não foi nenhum pastor, mas foram 2 homens da ciência que disseram isso. Que apenas alguém que é eterno pode ter trazido para o homem a noção de eternidade. Descartes disse isso, Pascal disse isso também. Ou seja, o homem não teria como ele mesmo ter noção de infinito se não fosse revelado para ele que de fato é infinito. O homem diz: o universo é infinito. Ok, me dá um exemplo. Não, o universo. Mas o que é o universo? O universo é infinito. Me dá um exemplo. O universo. A gente não tem noção porque nós somos seres finitos, enquanto esse tempo que vivemos aqui. Mas Deus não criou o homem assim, para isso. Isso faz parte da consequência do pecado. Obrigado, Tiago. Isso faz parte da consequência do pecado. Quando Deus faz o homem, lá no Éden, Ele coloca o homem ali para viver. Em Gênesis, há um texto muito bonito, dizendo que todo dia, na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão. Isso é um texto poético, lindo, maravilhoso. Na verdade, não é que Adão tinha hora marcada com Deus, né? Tipo consultório, né? Opa, está chegando a hora, eu tenho que fazer rapidinho o que eu estou fazendo, porque eu tenho que ir lá encontrar com Deus. Como você faz com seus compromissos. Eu tenho hora para academia, eu tenho hora para o dentista, eu tenho hora da minha aula. E eu estou atrasado, eu tenho que fazer tudo rapidinho, porque eu vou me encontrar com a pessoa. Quando você está namorando, quando você marca com o seu esposo, com a sua esposa. Não era isso. A vida normal de Adão era totalmente revestida da presença de Deus. Deus estava com Adão em tudo que ele fazia. Tudo que Adão fazia adorava a Deus. Olha que coisa isso. Adão simplesmente precisava fazer uma coisa para adorar a Deus. Sabe o que era? Viver. Adão só precisava viver para adorar a Deus. Meu pastor, isso é muito complexo, isso é viagem da sua cabeça. Ah, é?
Quem é pai aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é pai? Poucos pais? Ou vergonha de ser? Não tem vergonha não, gente, dizer que é pai, tá? Não é vergonha não. Então mãe, né? Mãe não tem essa coisa. Mãe, quantas mães tá aí, tá vendo? Elas já levantam na hora, assim. Pai, fica que coisa, né? Misericórdia. Mas, enfim. O que um filho... Vamos pensar num filho, um bebê, assim, sabe? Vicente está chegando aí. O que Vicente vai precisar fazer para encher o coração de Adriano de alegria? Ah, Vicente vai precisar ser palmeirense. Vicente vai precisar tocar algum instrumento para agradar o Adriano. Vicentinho? Recém-nascido? Não, Vicente vai precisar ser um expert em futebol, vai ter que jogar muito futebol para agradar o paizão dele. Que nada. O Vicente só precisa nascer e ser o Vicente. E o Adriano vai entrar naquele quarto com o Vicente dormindo no berço e o coração dele vai se encher de alegria. O que o Vicente fez para encher o coração da alegria do Adriano? Nada, ele está só vivendo. Está só sendo o Vicente. Adão enchia o coração de Deus de alegria, fazendo sabe o quê? Sendo Adão. Sendo ele mesmo, sendo a criatura que Deus fez. Isso já adorava a Deus. Isso já celebrava a Deus, já enchia o coração de Deus de alegria. Isso então nos dá a primeira dica do que de fato é adoração, baseado no que Paulo falou e nessa experiência de Adão com Deus. Adoração não é o que a gente faz. Adoração é o que nós somos. Isso é adoração. O que você é adoração, não o que você faz. Porque eu posso fazer muita coisa e nenhuma dessas coisas ser adoração a Deus. Eu posso até pregar, eu posso até cantar dizendo que é para Deus. Isso não ser adoração para Deus. Eu posso evangelizar, eu posso cuidar de órfãos, de viúvas, de necessitados. Isso não adorar a Deus. Isso adorar só o meu coração, só o meu ego. Quando o homem peca, a primeira consequência, ele perde essa plenitude de ser adorador. Ele perde automaticamente, porque ele se afasta da presença do Criador. Ele se afasta da presença de Deus. Ele perde essa característica, que era uma característica eterna. Deus colocou no homem isso, e ele perde por causa do pecado, por causa da desobediência. O tema da mensagem não é esse, mas os irmãos conhecem a história. O homem pecou, e por causa disso ele foi banido da presença de Deus. O Éden era a presença permanente de Deus com o homem. Onde o homem olhava, o que o homem fazia, Deus estava ali. E quando ele peca, ele é retirado dessa presença constante, permanente, eterna de Deus. O homem é sacado desse lugar. Ele fica afastado. E nós percebemos já nas primeiras gerações uma consequência do equívoco do homem quanto à adoração. Eu falava isso com um irmão ontem conversando assim. Um equívoco sobre quem é Deus. Já nas primeiras gerações, depois de Adão. Nós conhecemos a história de Caim e Abel. Os dois oferecem sacrifício a Deus. Abel oferece um cordeiro puro, imaculado, limpinho, branco, perfeito, gordinho, bonitinho. E oferece para Deus. Caim oferece também tudo o que ele conseguiu cultivar, plantar, fazer, ele oferece para Deus. Deus não se agrada da oferta de Caim, mas se alegra com a oferta de Abel. E eu já ouvi inúmeros comentários bíblicos a respeito disso, mas uma coisa que para mim faz mais sentido e tem a ver muito mais com adoração é que a oferta de Caim foi rejeitada por causa do coração de Caim, de achar que ele estava oferecendo para Deus algo que ele mesmo podia fazer, algo que era das mãos dele, sabe? Ele falou assim, olha que melancia bonita que eu peguei aqui, ó, que eu cultivei, eu arei a terra, eu coloquei a semente, eu fui lá, reguei, eu fiquei protegendo para nenhuma erva daninha vir aqui, nenhuma praga atacar a minha melancia, meu abacate, a minha jaca, sei lá,
pé de repolho, qualquer coisa que ele estava cultivando, entregando para Deus. Ele dizendo, eu sou bom pra caramba, olha, a minha oferta é muito mais bonita do que a de Abel. Abel teve uma ovelhinha sem graça, branquinha. Olha o altar que eu estou oferecendo para Deus. Colorido, lindo, maravilhoso. Caim estava oferecendo, na verdade, sabe o que Caim queria? Caim queria a adoração de Deus. Caim queria que Deus falasse assim, cara, você é bom mesmo, hein? Você conseguiu me conquistar. Olha só, você é o cara, Caim. Que isso, hein? Você toca pra caramba, hein? Caim, que mensagem foi essa que você pregou hoje, hein? Meu Deus, você tava na unção, esse cara. Às vezes a gente faz as coisas falando que eu estou fazendo o meu melhor, estou entregando o meu melhor, mas eu estou querendo, na verdade, que alguém me adore por causa disso. No caso de Caim, ele estava querendo que Deus adorasse ele pela oferta que ele estava entregando. Enquanto Abel pegou a ovelhinha, que ele não teve trabalho nenhum. Não foi ele que concebeu a ovelha, não foi ele que gerou a ovelha. Ele não foi ele que amamentou a ovelha, não foi ele que... nada. Talvez o trabalho de Abel era pegar a ovelhinha, levar para o pasto para ela comer alguma coisa, ficar ali, levar para beber água, voltar, cuidar para nenhum bicho atacar, só proteger. Quando Abel entrega a oferta, ele fala, Senhor, eu estou aqui até constrangido de te entregar essa ovelha, porque na verdade, essa ovelha nem é minha, né, Senhor? É do Senhor, foi o Senhor que me deu. Mas aqui, ó, eu cuidei da melhor forma possível. Toma, é sua. A impressão que eu tenho é que a oferta de Abel era essa. Era algo que ele estava dizendo, Senhor, eu não merecia ter essa ovelha, eu não merecia estar cuidando dessa ovelha, mas o Senhor deixou que eu cuidasse, então está aqui, eu estou te devolvendo. Enquanto Caim queria algo que chamasse a atenção de Deus. Isso é tão verdade que você sabe quem são os construtores da Torre de Babel? Sabe quem são os caras que resolvem construir uma torre tão alta para chegar até Deus? Mais uma vez, querendo fazer alguma coisa para impressionar Deus. Os descendentes de Caim. São esses caras que querem construir uma torre para chegar a Deus. Olha só, querendo encontrar Deus, querendo chegar a Deus com as suas próprias forças. Como nós nos equivocamos com isso. Como nós somos muitas vezes levados a achar que alguma coisa que eu venha fazer vai impressionar tanto Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, então a gente vai fazer as coisas para Deus de qualquer jeito? A gente vai fazer as coisas de forma relaxada? Então não precisa ensaiar, não precisa ter banda, não precisa tocar, não precisa preparar sermão, não precisa pregar, não precisa fazer nada. Aí você não entendeu nada, então. Porque a primeira coisa que eu disse é que a adoração não é o que você faz, mas é o que você é. Então, se você é alguém assim, ok. Se você acha que isso está bom, ok. Adoração tem a ver com o que você é, não o que você faz. Então, quem é você? O que é você? O que tem sido você nesse tempo? O texto em Filipenses 4:3 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá, os filipenses, é para que a nossa mente seja cheia de coisas boas, puras e tal, mas que jamais vão vir de nós mesmos. Nós vamos nos encher de algo que Deus tem nos dado. E isso agrada o coração de Deus, isso é adoração. Nós cantamos aqui uma canção falando nova chance, novo reino, nova forma de pensar, novo jeito de pensar, nova vida. Isso tudo só é possível porque não sai de nós mesmos. Não vem de nós, vem de Deus. Uma outra característica de adoração, uma outra coisa que é adoração e a gente não para pensar nisso, é que a adoração, ela abençoa pessoas. Quando as pessoas me questionam, falam assim, a Vineyard, no que diz respeito à sua liturgia de culto, de adoração, ela é muito vertical.
ela não se preocupa com as pessoas, ela não estabelece uma relação assim com as pessoas. Isso é um grande equívoco. É uma leitura muito superficial do que de fato acontece. Porque quando a minha relação ela é vertical, ela é direta com Deus, automaticamente o meu coração se conecta com todo mundo que tem esse mesmo sentimento de adoração. É automático. Não, pastor, não é bem assim. É sim. Vocês já ouviram falar numa história de um camarada chamado Melquisedeque? Deus tinha dado uma promessa para Abraão, dizendo assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Beleza. Abraão, na sua caminhada, na sua peregrinação para ir aonde Deus tinha mandado ele ir, e nesse caminho ele encontra muitas coisas, tem muitas lutas, muitas batalhas. No meio dessa caminhada, ele se encontra com um camarada chamado Melquisedeque. Melquisedeque era um rei de uma cidade, uma região chamada Salém. O que a Bíblia diz a respeito de Melquisedeque, sabe o que era? Melquisedeque era um rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Espera lá. Como assim? Que história é essa? Na história bíblica, no Pentateuco, escrito por Moisés, está narrado a história da aliança de Deus com Abraão, com o povo da nação escolhida. Quem é esse tal de Melquisedeque? Esse cara não era parente de Abraão, esse cara não era judeu, até porque a nação não tinha nem nascido, surgido ainda. Como assim? Um camarada que vem de outra região, de outro lugar, sei lá de onde, se apresenta para Abraão dizendo: eu sou o rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Isso me chama muita atenção, isso me causa algumas curiosidades. Primeiro, me faz pensar que é fantástica a história bíblica e ela é o norte que nós temos para nos relacionarmos com Deus e entendermos a nossa relação com Deus nesse espaço-tempo que vivemos. Mas nós precisamos entender que existiram outras histórias de pessoas, de povos, de gente paralela a isso aqui. Histórias de pessoas que se relacionaram com Deus, que tiveram experiência com Deus, que adoraram ao Deus vivo. E não foi porque eles eram judeus, porque eles eram da linhagem de Abraão, dos patriarcas. Isso já mostra pra gente que lá no Antigo Testamento, Deus deixa claro para Abraão, que viria a ser o grande patriarca, que a promessa de Deus de abençoar todos alcançava eu e você, alcançava gentio. Alcançava gentio, não era para um único povo. Isso deixa muito claro para nós. Mas o que me chama a atenção nisso aqui, que eu quero falar para vocês, é que Melquisedeque, quando encontra Abraão, ele abençoa Abraão. Olha que coisa. Ele abençoa Abraão. Ele se identifica porque os dois eram adoradores do Deus Altíssimo. Ele oferta na vida de Abraão, ele abençoa a vida de Abraão. Ou seja, há uma identificação quando eu estou conectado diretamente a Deus. Quando a minha adoração ela é vertical, automaticamente o meu coração ele é um coração disposto a abençoar. A abençoar. A promessa de Deus para Abraão: vou abençoar os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as nações. Nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo que, falando em termos de comunidade, de fé local, nós somos um povo que precisa ser conhecido por um povo que abençoa. Abençoa as pessoas. Nós temos que retomar esses princípios básicos de abençoar. Deus te abençoe. Falar isso para uma criança, falar isso para um filho, para um sobrinho, para um neto, é bênção. Deus te abençoe. Porque abençoar, como nós já aprendemos aqui, é liberar para prosperar em tudo que você faz. Então, quando a gente está aqui celebrando, ou quando a gente está junto, e a gente passa por alguém e fala: cara, Deus te abençoe. Isso não é um cumprimento formal, não é algo só para ser protocolar. Isso tem que ser uma verdade. Quando você escrever lá no WhatsApp de alguém dizendo: cara, boa semana, Deus te abençoe. Entenda, isso não é protocolar. Isso é uma verdade
de alguém que está conectado em Deus, por causa da adoração, porque adora a Deus, porque serve a Deus, então ele está sempre disposto a abençoar, está sempre disposto a dizer para alguém, Deus te abençoe. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Isso é uma característica de uma igreja e de alguém que entende que é adoração. Agora, se eu tenho uma vida que está completamente desconectada disso, é impossível eu abençoar alguém ou eu viver uma vida de adoração. É impossível eu dizer que sou um adorador ou que eu pertenço a um grupo, uma comunidade de fé, de adoradores, se de fato a minha prática não condiz com isso. Se os meus hábitos e minhas atitudes não condizem com isso. Se eu canto aqui que eu tenho uma nova mente, que eu tenho um novo jeito de pensar, mas eu continuo pensando de forma retrógrada. Eu continuo pensando de forma arcaica. Eu não renovo a minha mente. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente se transforma, a gente transforma as nossas atitudes, as nossas ações, primeiro aqui. A gente fica preocupado às vezes com o estereótipo das pessoas. A gente fica preocupado às vezes com a atitude das pessoas. Eu queria muito que esse casal estivesse aqui para poder falar o nome deles. Eu não vou falar porque eles não estão aqui. Mas quando eu conheci esse casal, e eles são queridos nossos aqui hoje, queridão nosso, os dois, ele fumava. Fumava muito. Muito, 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 muito. E a esposa disse assim, pastor, ele nunca vem aqui na sua casa porque ele fuma muito. Eu falei, o que tem? Ah, pastor, aqui na sua casa ninguém fuma. Isso é verdade? Mas como é que vai fazer? Mas ele consegue ficar um pouquinho sem fumar? Sim. Na hora que der vontade, a minha casa tem porta, tem portão, a gente abre, ele vai lá fora, fuma e depois ele volta. Mas o senhor não se importa? Não. O pulmão é dele, né? Não é meu. Vou orar para que o Senhor liberte disso, mas... Em menos de um ano, depois desse primeiro contato meio arredio, assim, nós estávamos batizando esse queridão. Se nós nos preocupássemos assim, nossa, já pensou que vão falar? Passa alguém na minha rua e fez assim, rapaz, parece que eu vi alguém fumando lá dentro da casa do pastor. Será que é o pastor que está fumando? Então eu falo assim, não vou deixar ninguém fumante entrar na minha casa. Porque vai que alguém vê uma guimba de cigarro na porta da minha garagem e vai achar que eu sou fumante, ou que os membros da minha igreja são fumantes, ou que os meus amigos são fumantes. Que isso, é a minha reputação, como é que fica? Às vezes a gente se comporta assim. Eu estou falando de um exemplo que aconteceu, mas às vezes a gente se comporta assim com pessoas. Não, eu não vou andar assim com fulano, porque fulano é meio estranho, é meio esquisito. Não chamo fulano para vir na minha casa porque ele tem uns hábitos meio estranhos. Porque ele é assim. A gente se comporta igual os primeiros cristãos judeus que queriam tornar o cristianismo judaizante, né? Tornar as pessoas judeus. A gente quer que as pessoas sejam iguais a gente, não iguais a Cristo. Não, a pessoa tem que ter o cabelo igual ao meu. Igual ao meu, não quero que ninguém tenha. Tem que ter a roupa igual a minha, tem que ter o jeito de falar igual eu. Você já percebeu que algumas pessoas, isso é uma crítica, mas ao mesmo tempo é só uma observação, que em alguns lugares os pregadores, eles gesticulam da mesma forma, eles têm um jeito de agir da mesma maneira. Isso é uma escola, é claro, e tal, há um discipulado nisso tudo, mas não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de renovar o vosso entendimento. Então não é o jeito de pegar o microfone. Se todo mundo que ministra aqui, eu, pastor Marcos, pastor Laí, o Adriano, ou qualquer um que vem aqui, o jeito de pegar o microfone for o mesmo. Se as pessoas que ministram aqui, eu, a Luciana, o Roberto, a Karina, se nós falássemos do mesmo jeito, que horrível que seria. Parecia um monte de robozinho repetindo a mesma coisa. Não é isso. O que tem que ser transformado é a nossa mente. E isso vai mudar a nossa atitude. Isso vai transformar a nossa atitude. Porque
não significa que você saiu de um lugar e que por causa disso a sua mente foi transformada. Agora eu estou numa igreja diferente. Eu era de uma igreja tradicional, lá não tinha bateria, lá as pessoas não batiam palma, lá o pastor tinha que usar terno e gravata, aqui o pastor anda de camiseta, é tranquilão e tal, não sei o quê, os cultos são mais livres, agora sim, agora está tudo bem, tal. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Sabe por quê? Abraão continua a sua caminhada, vive a sua vida e vai parar lá no Egito. Fica lá, acontece um monte de coisa. O povo deles, descendente de Abraão, ficam 400 anos lá. Eles ficam tanto tempo que eles se tornam escravos dos egípcios. Eles foram para lá convidados. Olha que coisa, hein? Isso dá uma outra mensagem. Abraão e sua família vão para o Egito a convite. Ele não foi por conta própria, não meteu o pé e foi. Alguém convidou, não, vem para cá. Vou te dar casa, comida, te dar emprego. Você vai criar seus filhos aqui, vem para cá. 400 anos depois, os descendentes de Abraão viraram tudo escravo. Tudo escravo. Estavam lá. Beleza. Um belo dia, depois de muita insistência de Moisés, de algumas pragas, umas 10 aproximadamente, Luciano, não precisa beliscar. Depois de muita insistência e das pragas todas, o faraó resolve, tá bom, pode ir embora, vai, vaza daqui. E uma coisa interessante a respeito das pragas, queridos, é que eu estava comentando isso no carro esses dias com alguém. Quando Deus permite que aquelas pragas assolem o Egito, por causa da dureza do coração de Faraó, aquela coisa toda, alguns textos são bem emblemáticos, né? O texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, as pessoas às vezes ficam um pouco intrigadas com relação a isso, mas se você observar as pragas do Egito têm a ver com adoração. Não é que pastor? Você está ficando doido mesmo. As pragas do Egito têm a ver com adoração. Você quer ver uma coisa? Uma das primeiras pragas, acho que foi a primeira, não lembro a sequência certa não, mas acho que foi a primeira, uma das primeiras, foi o rio Nilo. As águas do Nilo se tornarem vermelhas como sangue. Se tornarem sangue mesmo, porque tinha mau cheiro. Você já imaginou para um egípcio que era politeísta, que adorava até a sombra, que adorava o rio, que adorava o sol, que adorava uma imagem, o Nilo para eles era um deus. Para o egípcio, o rio Nilo era um deus. Você já imaginou naquela manhã, quando o egípcio comum acordou e ele foi na beira do rio Nilo, e ele olhou, ele viu o Nilo todo manchado de sangue, ou melhor, ele viu o Nilo, as águas do rio Nilo, totalmente vermelhas como sangue. Você já imaginou o desespero de um egípcio? Sim, pera lá, o que aconteceu com o rio Nilo, com Deus? Era Deus mostrando para aquele povo que Deus é um só, que eles estavam equivocados em sua adoração. Eles adoravam bichos, animais, insetos, e todas aquelas pragas eram Deus falando, eu sou dono de todas essas coisas. A adoração é só a Deus, é só a um Deus. E apesar do povo descendente de Abraão terem visto tudo isso acontecer, e todos esses sinais, eles terem sido libertados ali e mandados embora com ouro, com tudo que eles podiam levar, na primeira oportunidade que eles têm, eles constroem um bezerro de ouro e adoram o bezerro. O ouro lá dos egípcios, porque os egípcios deram ouro. Vai embora, leva o ouro. Leva um pouco de ouro com vocês. Como se fosse uma indenização trabalhista, sabe? Toma aqui, ó. Vocês trabalharam muitos anos aqui, toma uma indenização trabalhista para vocês aqui, leva esse ouro, não quero nem saber, mas vai embora. E eles pegam esse ouro, transformam num bezerro e adoram esse bezerro. Por que eles fazem isso? Porque eles tinham perdido toda e qualquer intimidade com Deus. Eles tinham perdido. Por mais que Deus tivesse revelado de muitas formas, eles tinham perdido o contato de adoração.
eles perderam o jeito de ser adorador. Isso é muito triste. Quando alguém, por causa de influências externas, perde o jeito de ser adorador. A pessoa vai se tornando mais fria, vai se tornando mais cética, vai se tornando alguém sem expressão de adoração. Ela começa a achar que a vida dela vai passar a ter sentido através das coisas. Então, se eu tiver um bom emprego, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver uma boa casa, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver um bom marido, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. E as pessoas vão preenchendo a vida delas com coisas em que elas podem canalizar, direcionar a adoração delas. Porque elas perderam a identidade, a identificação de fato que elas são, que eram adoradores. O povo no Egito perdeu essas características de adoração. Perderam. E eles começaram a adorar coisas. Começaram a adorar bezerros, começaram a adorar coisas que desagradavam a Deus. E você conhece um pouco dessa história, e você sabe o quanto Moisés teve trabalho, e depois o próprio Josué teve um tanto de trabalho com esse povo, quanto que esse povo precisou mudar e ser quebrado para poder entender o que Deus queria deles. Há um episódio muito emblemático nessa saída do povo do Egito, nessa caminhada pelo deserto antes de chegar à terra prometida, que é quando Deus quer se revelar ao povo e fala com Moisés assim: Moisés, diga ao povo que eu quero me revelar para eles. Esse povo não sabe quem eu sou, eles precisam saber quem eu sou. Eu confesso que eu não alcanço muito bem o que Deus estava querendo dizer com isso, não. Mas eu sei que Deus estava querendo se revelar para o povo. Estava querendo ter uma relação mais próxima. E Moisés vai e fala isso com o povo. O povo diz assim: não, Moisés, de jeito nenhum. Vai você, que já está mais perto dele, que já conhece, já sabe como ele é. Vai você e fala o que precisa fazer, a gente faz. A gente não quer se relacionar direto com ele, a gente quer se relacionar com você, e você se relaciona com ele. Hoje, ainda tem gente querendo se relacionar com Deus assim. Se eu for à igreja todo domingo, é suficiente para a minha relação com Deus estar estabelecida. Quando eu comecei a participar e liderar ministérios e grupos de canção, assim, de adoração, eu aprendi uma coisa, que é o seguinte: não vai acontecer nada no que diz respeito a você sentir a presença de Deus, se quebrantar na presença de Deus e de fato experimentar a doce e santa presença do Espírito Santo. Não vai acontecer isso no domingo à noite, se isso não estiver acontecendo com a sua vida durante a semana. Não pense, queridos, que essa reunião nesse lugar aqui, um dia você vai chegar do nada e essa reunião vai ser espetacular e vai mudar completamente a sua vida assim, num toque de mágica. Isso não vai acontecer. Porque essa mudança que Paulo fala de transformação da mente, ela é diária, ela é contínua, ela é todo dia, ela é permanente. Então não pense, e aí eu quero ser muito direto para os irmãos dessa comunidade. Se o único momento de leitura bíblica, querido, da sua vida é no domingo à noite, que o Senhor tenha misericórdia de você. Se o único momento de oração da sua vida é aqui no domingo, que o Senhor tenha misericórdia de você. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não vou nem entrar nesse mérito da questão, não. Não vou nem discutir isso com você. Porque se tem alguém que faz um monte de coisa no dia, e se você quiser saber, você conversa com a minha esposa, sou eu. E às vezes a Helena pergunta assim: que hora que você parou para preparar esse sermão aí? Que eu não vi. Pois é tanta coisa que às vezes ela nem vê. Você não está falando com alguém que tem uma vida tranquila, que acorda todo dia às 10h30, 11 horas da manhã, que não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma preocupação.
eu sou como você. O que Moisés tinha que ter batido o pé naquele momento e dito para o povo é o seguinte: eu não. Se vocês quiserem se relacionar com Deus, vocês vão ao monte, subam e falem com Ele. Eu vou servir a esse Deus. Vocês quiserem, sirvam também. Porque Josué fez isso. Josué é uma geração depois de Moisés. Falou assim: eu não quero nem saber. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês não querem? O problema é de vocês. Ele não falou assim, não. Isso é a interpretação do texto. Eu também não quero dizer isso para você. Se você não quer, então não vem. Não. Que é isso? Eu quero dizer para você, se você não quer, nós precisamos orar. Porque até o querer é Deus que coloca na gente. Até o querer é Deus que estabelece em nós. Porque assim como ele endureceu o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo sair, ele endurece o coração, ele quebranta o coração, ele amolece, ele é Deus. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus e isso é adoração. Eu quero que você entenda que a adoração é a nossa vida diária, constante, normal e sobrenatural com Deus. É o que você faz todos os dias. Quando você acorda, quando você vai trabalhar, quando você almoça, quando você janta, quando você senta com os filhos para brincar, quando você senta com a sua esposa para conversar, para namorar, quando você está trabalhando, quando você está estudando, isso tem que ser adoração. Eu já contei aqui uma história, eu e a Ariana, quando éramos bem jovens, trabalhávamos num birô de serviços, numa editoração eletrônica. A gente fazia boletins, fazia diagramação eletrônica, imprimia, fazia um monte de coisa. E nós tínhamos um cliente que era um advogado judeu ortodoxo. E nós conversávamos várias coisas com esse cara. Esse cara um dia falou assim: vocês cristãos têm uma interpretação toda errada do Antigo Testamento. Tudo errado. É por isso que a gente não gosta muito de vocês. Eu falei: mas eu gosto de você. Então me ensina aí, qual o problema da nossa interpretação? Ele falou assim: quer ver? Como é que vocês interpretam o mandamento que diz assim: não tomarás o nome do teu Deus em vão? Aí eu, como bom frequentador de escola bíblica dominical, disse assim: não usar o nome de Deus em vão é o seguinte: eu vou fazer uma coisa aqui, eu oro antes de fazer. Né? Eu vou almoçar, eu fecho meu olhinho, agradeço a Deus por aquela comidinha que está no prato. Né? Ele falou assim: pois é. Isso até as crianças judias sabem que não é assim. Mas então me ensina como é que é isso então. Ele falou assim: para um judeu, se a primeira coisa que quando você acorda não for pensar no Altíssimo, no Deus, e a última coisa antes de você dormir não for pensar nele, tudo que você fez nesse intervalo entre estar acordado e voltar a dormir, qualquer coisa que você fizer, se a primeira coisa não foi pensar nele, a última coisa não foi pensar nele, é em vão. Porque como é que você consegue passar um dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas e nem passou pela sua cabeça de que Deus é uma pessoa que quer se relacionar com você? Franz Schaeffer escreveu um livro dizendo: Deus que intervém. Ele fala exatamente disso. O Deus que quer participar da sua vida. O Deus que se importa com a sua vida. E aí você passa a sua vida inteira sem sequer pensar nesse Deus. Mas no domingo à noite você bota uma roupinha bacana e vem adorar a Deus. Não é isso. Então nessa noite, queridos, eu quero te desafiar a ter um estilo de vida. Um estilo de vida diferente. Um estilo de vida em que esteja inserido nesse seu estilo de vida a presença de Deus. Eu não estou falando religiosamente, não. Eu não estou falando de aspectos religiosos. Vou institucionalizar na minha casa o culto doméstico. Não, vai ser assim e tal. Não é nada disso. Mas é determinar na sua vida a sua aproximação de Deus. Moisés dizia que, no texto lá em Gênesis, que na viração do dia,
Deus estava com Adão. Talvez isso era para representar de que havia um momento especial. Mas eu prefiro acreditar que não havia um momento especial, mas era o dia todo especial. Era ver Deus em todas as coisas. Não que Deus seja todas as coisas, Deus é Deus. Mas enquanto eu estou na minha luta diária ali, no meu dia a dia, é perceber que eu só estou conseguindo fazer aquilo porque Deus está comigo. Que eu estou conseguindo caminhar porque Deus está comigo. Eu me deitei, eu dormi e eu acordei porque o Senhor me sustentou. A gente aprende isso na escola bíblica, mas a gente demora a viver isso. Porque se eu me deito, durmo e levanto, porque o Senhor me sustenta, é porque Ele está me sustentando durante todo o dia. E a base da adoração é gratidão. A base da adoração é ser grato a Deus por tudo, por tudo. Por tudo que Ele tem nos dado, mas acima de tudo, pelo que Ele é para nós. Ele é Deus para nós. Ele é Deus presente, Ele é Emmanuel, Deus conosco. E quando você conversa, por exemplo, ontem nós estávamos no culto de agradecimento de aniversário da Marisete, mãe do Roberto, e da Larissa, a sobrinha dele. E quando você fala assim, Emmanuel é Deus presente, talvez para alguns de nós isso não faz muito sentido, mas pergunta para uma pessoa como Marisete, como a família dela, se Emmanuel, Deus presente, não faz todo sentido. Quando um ano depois de que todos os diagnósticos diziam que ela não sobreviveria, ela estava ontem lá, adorando a Deus, agradecendo a Deus pela vida dela. E ela ainda com dificuldades para se locomover, para andar, para falar, pegou o microfone e agradeceu as pessoas que estavam ali, agradeceu a Deus. Isso é um Deus que intervém. Isso é um Deus que quer participar da nossa vida comum. Isso é adoração. Isso é uma vida de adorador. Amém? Eu quero fazer uma oração em relação a isso que nós lemos aqui, ao que nós falamos aqui nessa noite. Como eu falei no início, nós temos um ano com muitas coisas, com muita expectativa. Mas nós estamos entendendo quem nós estamos entendendo qual é o nosso papel aqui e como que nós vamos caminhar daqui para frente, naquilo que Deus tem nos dado. Então é importante termos esse senso de adoração, somos adoradores. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo aqui, essa palavra, por esse tempo de ministração. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Fale ao coração dos meus irmãos sobre adoração, sobre quem de fato o Senhor é e como o desejo do Senhor sempre foi se relacionar com o homem. Desde Adão, isso nunca mudou. E, Pai, nós estamos aqui, criaturas do Senhor, necessitando, carentes de nos relacionarmos com o Senhor. Então ajude-nos, ensina-nos, toma-nos, Senhor, pela mão e leva-nos no caminho que o Senhor quer nos levar. Que seja algo, essa caminhada seja algo naturalmente sobrenatural. Que seja algo que seja fantástico, que seja extraordinário, mas que faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Que eu possa sentir o teu toque, a tua presença lá no meu local de trabalho, lá na minha escola, lá na faculdade, lá na minha casa, lá no meu quarto, lá na minha rua. Quando eu estiver triste, quando eu estiver alegre, quando eu estiver celebrando, quando eu estiver preocupado, quando eu estiver vivendo, Senhor. Eu quero sentir a tua presença, eu quero saber que o Senhor é Deus conosco, que o Senhor é Emmanuel. Eu quero ter essa convicção no meu coração. Traga certezas nos nossos corações. Certeza de que nós somos adoradores do Senhor mesmo. Nosso estilo de vida é um estilo de vida de uma mente
transformada pela renovação do Espírito Santo de Deus, e que estabelece em nós uma nova vida, um novo pensar, um novo caminhar, um novo agir. É o que nós clamamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe mesmo a sua vida. Que essa palavra faça sentido para você. Durante a semana, o Senhor te dê experiências a respeito disso. Se você quiser compartilhar conosco, fique à vontade. Pastor, durante a semana, o Senhor falou assim, 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 desdobramentos do sermão de domingo. Eu tive uma experiência assim a respeito disso e eu me lembrei do sermão de domingo. Faça isso. Isso alegra o nosso coração e o testemunho fortalece a fé de todos nós. Amém?